Bom dia, queridos irmãos e irmãs do canal Prosperidade Eficaz. Eu sou a Amanda, e é um prazer ter você aqui, para mais um momento de oração. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve no canal. É só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo, ativar o sininho e selecionar todas as notificações para não perder nenhuma das orações. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem poderosa sobre a importância de permitir que o Espírito Santo assuma a liderança da nossa vida. Muitas vezes tentamos conduzir nossos próprios passos, tomamos nossas próprias decisões e seguimos apenas a nossa lógica humana. Mas a verdade é que sem a direção do Espírito de Deus, corremos o risco de nos perder em caminhos de incertezas, dores e escolhas equivocadas. Quando entregamos o volante de nossa vida ao Espírito Santo, encontramos segurança, paz e propósito, pois ele sabe exatamente o caminho que devemos trilhar. A palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse versículo nos mostra que ser guiados pelo Espírito é um sinal da nossa filiação. Não somos chamados apenas para acreditar, mas para viver em obediência e na dependência da voz do Espírito Santo. Jesus, antes de subir aos céus, fez uma promessa extraordinária. Em João capítulo 14, versículo 16, ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, e ela continua viva em nós hoje. O Espírito Santo não é apenas uma força, mas uma pessoa da Trindade, que habita em nós para nos ensinar, orientar e nos capacitar a viver segundo a vontade de Deus. Quando permitimos que o Espírito Santo assuma a liderança da nossa vida, deixamos de agir pela carne e passamos a andar no Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo declara: "Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne." Isso significa que quando damos liberdade ao Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer as tentações, fortalece nossa fé e nos guia em santidade. Mas para que isso aconteça, é preciso rendição. É preciso abrir mão do controle e permitir que o Espírito Santo fale mais alto que nossas emoções, nossos medos e até mesmo nossas vontades. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos lembra: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Isso significa que quando confiamos plenamente em Deus e nos rendemos ao Espírito Santo, ele corrige nossa rota e nos conduz pelo melhor caminho. Quantas vezes já tentamos resolver situações com a nossa própria força e não conseguimos? Quantas vezes tomamos decisões sem buscar a orientação do Espírito Santo e depois sofremos as consequências? O Espírito Santo conhece o amanhã, ele sabe o que está oculto e o que está à frente. Por isso, permitir que ele assuma a liderança é a escolha mais sábia que podemos tomar. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus declara: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra." Como é lindo esse versículo! O Espírito Santo nos dá poder, coragem e unção para sermos testemunhas vivas do amor de Cristo. Ele não nos conduz apenas para benefício próprio, mas também para que sejamos canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Permitir a liderança do Espírito Santo significa estar atento à sua voz. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus disse: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir." O Espírito Santo não apenas nos lembra das palavras de Jesus, mas também nos revela os planos de Deus e nos prepara para o que está por vir. É por isso que precisamos cultivar uma vida de oração, de leitura da palavra e de sensibilidade à voz do Espírito. Muitas vezes, ele nos direciona através de um sussurro em nosso coração, outras vezes nos alerta através da paz ou da inquietação em determinadas decisões. O segredo está em aprender a ouvir e obedecer. Agora eu quero fazer um convite para você que está acompanhando essa oração. Se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva aqui nos comentários: "Espírito Santo, guia minha vida." Essa declaração simples, mas profunda, é um ato de entrega e fé. Ao escrever isso, você está declarando publicamente o seu desejo de ser guiado pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo também nos lembra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17: "Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade." Quando entregamos o controle da nossa vida ao Espírito Santo,
experimentamos a verdadeira liberdade. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais reféns do medo, mas passamos a viver em plena liberdade e segurança. E essa liderança do Espírito Santo não é apenas para momentos de culto ou oração. Ela é para o dia a dia, para as decisões simples e complexas da vida, para os relacionamentos, para o trabalho, para os estudos e até mesmo para lidar com nossas emoções. O Espírito Santo nos ensina a perdoar, a amar, a esperar, a tomar decisões sábias e a viver de maneira que agrada a Deus. Veja o que está escrito em Salmos capítulo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. O salmista reconhece que precisa da orientação constante de Deus. E nós também precisamos ter essa consciência. Sem a direção do Espírito Santo, tropeçamos, mas com ele, somos conduzidos em segurança. Talvez hoje você esteja enfrentando decisões difíceis, dúvidas, lutas interiores, ou provações que parecem não ter fim. Saiba que o Espírito Santo está pronto para assumir a liderança, se você permitir. Ele não força, ele convida. Ele está disponível para guiar cada passo da sua vida, mas a escolha de entregar o controle está em suas mãos. Permita que ele assuma o volante, permita que ele conduza sua caminhada, permita que ele encha seu coração com paz e sua mente com sabedoria. Essa é a chave para viver uma vida plena, abundante e guiada pela vontade de Deus. Agora, com o coração cheio de fé e do Espírito Santo, vamos unir a nossa voz em oração. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante da sua presença agora, com o coração aberto e sedento por ti. Reconhecemos que sem a sua direção, somos como um barco à deriva, perdidos em meio às ondas deste mundo. Mas quando o Senhor assume o leme, quando o Senhor guia nossas decisões, então encontramos paz, clareza e segurança. Espírito Santo, hoje te entregamos os nossos pensamentos, os nossos caminhos, os nossos sentimentos e toda a nossa vida. Pedimos que o Senhor assuma a liderança total do nosso ser. Que não haja em nós espaço para orgulho, para teimosia, para rebeldia, mas que sejamos como barro maleável, nas mãos do oleiro, prontos para ser moldados, conforme a sua perfeita vontade. Nos ensina a ouvir a sua voz, no meio do barulho desse mundo. Dai-nos sensibilidade espiritual, para discernir o que vem de ti e o que vem do inimigo. Espírito Santo, que cada passo dado seja sob a sua orientação, que cada palavra dita seja inspirada por ti, e que cada decisão tomada seja fruto da sua sabedoria, e não da nossa impulsividade. Tira de nós a pressa, a ansiedade, e o medo de perder o controle, porque sabemos que quando o Senhor está no comando, nada pode nos derrotar. Queremos viver como verdadeiros filhos, dependendo da sua orientação, confiando no seu cuidado, e andando debaixo da sua graça. Espírito Santo, vem iluminar nossas escolhas. No trabalho, na família, nos relacionamentos, nos projetos, em cada detalhe da nossa vida. Seja o Senhor o líder supremo. Não queremos andar sozinhos, não queremos tomar decisões sem a sua aprovação, não queremos mover um passo sequer sem o seu aval. Espírito Santo, nós te convidamos, assuma a liderança na vida de cada profissional. Guia cada decisão, ilumina cada escolha, abre portas que ninguém pode fechar e fecha caminhos que não vêm do Senhor. Que cada contrato assinado, em cada atendimento realizado, em cada venda concluída, seja a tua mão conduzindo e abençoando. Pai, dá força para os que trabalham sob pressão, criatividade para os que empreendem, coragem para os que estão começando, e resiliência para os que pensam em desistir. Que cada profissional aqui representado seja reconhecido pelo seu esforço, pelo seu caráter, e acima de tudo, pela presença do Senhor em sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, que nenhum desses profissionais viverá na escassez, mas na abundância do Senhor. Que haja promoções, clientes fiéis, negócios prósperos, estabilidade e oportunidades de crescimento. Mas acima de tudo, que em cada vitória eles possam dizer: foi o Espírito Santo quem me guiou e me deu esta conquista. Espírito Santo, seja o gestor, o consultor, o líder e o conselheiro de cada profissional aqui. Assume a liderança, toma o controle e faz prosperar a vida financeira e profissional. Espírito Santo, entregamos a Ti o controle da nossa mente, das nossas emoções e da nossa vontade. Onde houver medo, coloca fé, onde houver tristeza, derrama alegria, onde houver confusão, traz paz, onde houver desânimo, sopra novo ânimo, e onde houver vazio, preenche com a Sua presença gloriosa. Conceda-nos coragem para obedecer, mesmo quando não entendemos os Seus caminhos. Dai-nos humildade, para reconhecer que a Sua vontade
é sempre melhor do que os nossos planos. Nos ajuda a esperar o tempo certo, sem reclamar, sem murmurar, sem desistir, porque sabemos que o Senhor age com perfeição. Derrama sobre nós a sua unção fresca, aquela que renova as forças, que traz clareza, que fortalece a fé. Reveste-nos de poder para resistir às tentações, para enfrentar as batalhas espirituais e para testemunhar com ousadia a verdade do Evangelho. Que a chama do seu fogo nunca se apague dentro de nós, mas que arda dia e noite, nos conduzindo à santidade e à comunhão íntima contigo. E que a nossa vida seja um reflexo do seu governo. Que as pessoas ao nosso redor vejam Cristo em nós. Que nossas atitudes, palavras e escolhas apontem sempre para Jesus. Que não sejamos movidos pelo egoísmo ou pelo orgulho, mas pela sua direção amorosa. Eu declaro hoje, Espírito Santo, assuma a liderança da nossa vida. Venha ser nosso guia, nosso conselheiro, nosso consolador e nosso amigo fiel em cada momento. Nós te damos liberdade para agir, para corrigir, para ensinar e para transformar tudo o que precisa ser mudado. Que possamos viver e andar no seu Espírito, não apenas de palavras, mas em cada detalhe do nosso caminhar. Receba a nossa oração, Espírito Santo, como um clamor sincero, de filhos que reconhecem sua total dependência em Ti. E que em tudo, o Seu nome seja glorificado para sempre, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Espírito Santo, assuma a liderança da minha vida. Essa é a sua declaração de fé e entrega hoje. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Prosperidade Eficaz. Todos os dias às 6 horas da manhã, tem uma nova oração feita com fé para abençoar a sua vida financeira e profissional. Ativa o sininho e faça o seu pedido de oração nos comentários, e compartilha com alguém que também precisa dessa palavra. Até amanhã e que Deus continue te abençoando com sabedoria e prosperidade.